linda. Nossa, fazia anos que eu não vi um baita desse tamanho. Pelo amor de Deus. Quartinho da Margarete. Hoje nós vamos montar o bercinho dela que a gente comprou de um casal de amigo. Vamos ver que tal. Vai dar certo. E o pai da criança tá aqui, ó, o montador oficial. Esse daí não tem manual, você sabe, né? Sei. Oi. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Primeiro de tudo, montamos hoje o bercinho e chegou o carrinho. Segundo de tudo, eu acho, tenho por mim, que eu tive o meu primeiro desejo. Eu acho que esse foi mais forte, né? Do quê? De desejo de grávida. Porque essa semana eu tive... Não, semana passada eu tive vontade de comer uma pizza de um lugar que chama Minas Massas, lá do interior. E aí, não é uma pizzaria. Eles são... Como que se pode dizer? Uma casa de frios? Sim. Que vende frios, aí eles montam pizza e a gente compra essas pizzas e assa em casa. E eu senti o sabor da pizza. E aí, aqui, essas pizzas de mercado não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. E aí, o que acontece? O Igor passou os últimos 3 dias, né? 3 dias é muito, né? 2 dias, hoje é o terceiro. Fazendo massa de pizza pra eu comer. Então, hoje vai ser o grande dia onde a gente vai assar essas pizzas pra comer. Tomara que dê certo. Tomara, né? A primeira vez não é garantido que vai ficar bom. Mas a massa da pizza ficou bem bonita. Ficou bem bonita. E massa é um negócio complicado. Fala a verdade. Isso aqui, saber fazer massa de pizza é fermentação lenta, longa, né? Que coisa, né? Bonito de se ver. Quanto de tomate você quer? 4 fatias, acho que tá bom. Bonita tá, bicha, tá? Deixa eu falar. Que é pizzaiolo, gente. Lá. É já, meu filho. Dá uma olhada. Escorregadia. Fiz a unha.
Vamos ver se pensou? Me surpreendeu. Ficou boa mesmo. Achei que não ia ficar boa. Ficou muito boa. Coisas que eu estava com vontade de comer faz dias. Esse lanchinho baby do Burger King. Meu Deus. Tava louca pra experimentar esse lanchinho. Vai se arrebentar aí. Olá. Começamos mais um diário de gravidez aqui. Já nem sei se é o terceiro, quarto, quinto. Só Deus sabe. Mas estamos aqui para mais uma temporada e mais algumas semanas de gravidez se iniciando. Acabo de finalizar a semana 22, entramos no 6º mês de gravidez. Meu Deus, meu Deus. E essas últimas semanas tem acontecido várias coisas. Essa última semana que eu vou comentar com vocês como um recap de como foi, né? Vocês viram aí algumas cenas, falei pouco. Eu tenho tentado viver mais esses dias e comentado no fim como eles foram, e é isso que eu vim fazer agora. Essa última semana, que foi a semana 22, comecei a sentir um pouco mais de desconforto na hora de dormir. Eu acho que agora que a barriga tá começando a crescer um pouco mais, as coisas têm começado a ficar mais complicadas nas noites, mas eu sinto que eu já tô começando a aprender a lidar, achar o meu jeito de dormir, mas o começo aí dessa semana 22 foi até que um pouco complicado no sono, que eu senti que eu fiquei acordando muitas vezes. Além das vezes que você já acorda pra ir no banheiro, acordava toda vez que eu precisava virar. Também sigo tendo alguns episódios de azia e refluxo. Assim, não é algo que me incomoda tanto. Eu acho que tá até controlado, mas eu tenho sim algumas vezes na semana azia e refluxo. Principalmente no fim da tarde. Tenho sentido que nessa última semana, principalmente, eu tava bem emotiva e mais chorona e mais sentimental, talvez. Andei comendo muito doce também. E isso é um ponto que eu quero até comentar com vocês sobre como foi essa última semana que eu tive consulta com o meu matron. E a gente sempre faz a pesagem. E assim, eu senti que eu estava engordando. E eu até comentei com vocês em um dos diários como eu achava que isso não me afetaria e no fim estava me afetando, sim. Essa consulta foi bem assim complicada e emocionalmente conturbado porque eu engordei muito mais do que eu deveria ter engordado. E a questão aqui nem era as questões que eu andava tendo sobre
pensei que não me incomodaria a mudança no meu corpo e tudo mais. Não foi nem esse o ponto, foi realmente uma preocupação com a minha saúde, porque eu tive um ganho de 7 quilos em 6 semanas, o que é muita coisa para pouco tempo, e eu não posso continuar assim. Então, assim, sair lá do consultório me deixou um pouco abalada nesse sentido, porque eu busco sim uma gravidez saudável, eu busco sim um parto o mais natural possível, e se eu sigo nesse rumo, eu vou acabar invalidando talvez aquilo que eu tenho buscado no futuro. E porque no fim das contas, os quilos a mais, o engordar, depois eu perco, depois eu me viro, depois eu me exercito, eu faço alguma coisa. Mas a minha saúde, principalmente agora grávida, o meu parto e o meu pós-parto são muito importantes. Então é um cuidado que eu quero ter, e assim, coloquei a minha cabeça no lugar, porque eu tava bem comendo o que dava vontade e vivendo os meus dias grávida como se não houvesse amanhã. Então agora eu tenho que cair na realidade. E até foi uma coisa que o meu matrão perguntou, ele falou assim: o que tá acontecendo? Você tá comendo demais ou você tá se movendo de menos? E no fim das contas, exercício físico não é, porque eu tenho treinado no mínimo 4 vezes na semana. Eu vou 2 dias no Pilates, eu faço um dia de musculação. Eu estava tentando fazer 2, mas enfim, tá em ajuste, mas eu tenho feito um dia de musculação, tô fazendo um dia de zumba. Então, não é a falta de se mover, de se exercitar, mas alimentação. E olha que assim, eu tô com a minha plano alimentar certinho, só que o que acontece? Eu tenho o plano que já tá ajustado com o meu nutricionista, mas eu tenho avacalhado nele, a verdade é essa. A verdade é essa, e a realidade bateu aí, a água bateu na bunda, e agora eu tenho que reajustar a minha forma de lidar com a alimentação nesse período, e principalmente as tranqueiras, porque acho que o problema é isso, porque comer assim as grandes refeições eu tenho comido super bem, tomado café super bem, almoço super bem. Agora pro meio do dia eu tenho me permitido várias coisinhas, e isso é o que tá me afundando. E essa última semana também, gente, eu tive um negócio muito estranho de sensibilidade no umbigo, sabe? Não sei, por dentro. Parece que, sei lá, ele tava meio sensível alguns dias e foi muito estranho. Além de, eu achei que eu não teria cãibras. E assim, eu ainda não tive um episódio de cãibra mesmo, mas eu senti que em alguns dias os meus dedos das mãos, olha que doido, das mãos, eles, de eu segurar de alguma forma meio estranha, tipo Kindle ou o celular, começar a me dar um pouco de cãibra. Eu falei, ué, que coisa estranha, já comecei a comer mais banana. E foi isso dessa semana 22. Eu venho contando pra vocês como que vai ser as próximas semanas e pra vocês ir acompanhando. Deixa eu mostrar minha barriguinha. Ó, também tem uma bola de pilates que chegou também recentemente. E eu não sei se eu tinha falado, mas antes de tudo isso, que a cabeça da grávida vem lembrando, eu comecei também na última semana a fisioterapia pélvica. Então, 22 semanas, várias coisinhas aconteceram. Então, a bola chegou, eu comecei as aulas de fisioterapia pélvica, que eu vou fazer até a semana 34 a cada 15 dias, e depois a gente vai ver como que vai ser. Porque o indicado é uma vez por semana, depois no finalzinho da gestação, né? Mas eu não sei, vamos ver. Mas tô fazendo isso também, além das outras coisas. Então, falta de me mover não é. Deixa eu mostrar a barriga. Parece que essa senhorinha começou a dar as caras. E, além disso, ela tem se movido demais. Mas demais. É até engraçado, porque desde muito cedo eu sinto ela mexer. Mas parece que agora ela tá ficando muito mais fortinha, porque ativa, eu acho que ela já era, né? Que até dos ultrassons a gente já via que ela era bem ativa. Mas agora parece que ela tá muito mais ativa, assim, muito mais. Esses dias mesmo ela deu uns chutes muito fortes, que eu falei, caramba, menina, segura o tchan aí. Mas é isso, tenho amado esse tempo. E depois eu quero vir falar mais sobre essa questão do sentir
o bebê mexer, porque eu tenho várias questões pra compartilhar. E é isso, bora. Sempre que nós estamos subindo essas escadas aqui, você já pode saber o que nós estamos fazendo. É um dia importante. Exame. Oiê, mais uma atualização por aqui. Ontem fomos ao médico e a ultrassom mensal. E essa foi de 24 semanas, então superamos as 23 semanas. E as 23 semanas, eu pelo menos, a única coisa que eu anotei aqui que eu... Na verdade, eu tinha esquecido de comentar que eu acho que já faz umas 3 semanas que eu senti que a minha axila começou a dar uma escurecida. Mas do resto, foi só isso. E também sigo com um pouco mais de dificuldade noturna para dormir, pela questão que a barriga tá crescendo. E esse é um tema que eu tava até recentemente conversando com algumas amigas. Parece que quando você entra nesse mundo, tudo é perfeito, você é linda, você é isso, você é aquilo. E eu venho de uma fase, que agora tá mudando, de que eu não me enxergava muito no corpo e como eu estava hoje. Porque você fica naquele meio, num limbo, sabe? Que o corpo não era o de antes, não é o que vai ficar, não... tá ali, em modificação. E eu tava bem... Não me vendo, não me sentindo bonita naquele corpo. E eu acho que agora que a barriga tá mais evidente, agora eu começo a realmente gostar do que eu tô vendo. Porque antes ficava meio... Tá, mas não tá... Tá meio estranho. Tá estranho. Desde ontem, não. Eu acho que desde ontem que eu olho no espelho e falo... Nossa, realmente, agora eu acho que eu tô grávida mesmo. Eu tô grávida mesmo. Porque a barriguinha já tá aqui evidente. E queria comentar isso com vocês, porque às vezes dá a impressão, não, falar, segundo trimestre, o glow da grávida, eu tô esperando o glow até hoje, porque ainda não veio. Tô esperando ele aí. É claro que eu tô com mais energia, tô na melhor fase, assim, de disposição, conseguindo fazer as coisas, sem dores e afins, mas a questão de me sentir linda, maravilhosa, tá longe de ser isso. Espero que venha por aí a partir de agora. A semana 23 foi bem tranquila. Como eu disse ontem, a gente foi no exame mensal, né, na ecografia mensal. E, muito gostoso mesmo. Os dias de ultrassom. Eu sinto que eu tô menos ansiosa pro dia da ultrassom. E eu acho que isso tem a ver com ela mexer muito. Porque a Margareth mexe demais. E esse era outro tema que eu até... queria comentar com vocês. E, a princípio eu não sabia se eu gostava ou não do sentir mexer. E não tem a ver com eu não gosto do meu bebê mexendo. Não tem a ver com isso. Eu amo saber que ela tá mexendo. Mas a sensação ela é meio estranha. Não é algo pra mim que, nossa, é gostoso. É estranho. Gera uma estranheza. Não sei explicar. E agora eu acho que também vem a questão de que é novo, né? Um sentimento novo. E agora, como ela tem feito muito mais movimentos que eu consiga sentir, né? Porque, pelo que eu entendi, a senhora Margareth é muito ativa. Ela brinca o tempo inteiro. Ontem mesmo no ultrassom ela tava brincando. A médica falou, já tinha falado do passado. Ela brinca muito com o cordão umbilical. Ela fica pra lá e pra cá. E eu sinto muito ela mexer. Demais. E isso é gostoso saber que ela tá bem ativa. E a médica falou também que é muito bom. É um sinal ótimo dela tá bem ativa. Mas antes era mais estranho do que algo assim que eu ficava, nossa, que fofinho. Não, eu gostava, mas era estranho a sensação, sabe? E principalmente teve um momento que ela tava mexendo bastante, aí você fica com aquela sensação estranha que você não consegue identificar bem, enfim. Coisas que tem passado do lado de cá. Mas fora isso, tudo bem. O ultrassom tá tudo bem. Tirando a questão do grande aumento de peso que eu tive nas últimas semanas, a gente já tem controlado. Eu tenho
seguido certinho agora o meu plano alimentar, que eu não estava... Não que eu não estava seguindo, eu estava seguindo, eu estava comendo bem as refeições principais, só que eu estava fazendo muito lanchinho, comendo muito snack, comendo muita tranqueirinha. Agora é um período onde eu vou avaliar se era isso que estava acontecendo, porque eu também acho que eu não estava passando da mão, assim, tanto para aumentar tanto de peso, mas vou observar, né? Na próxima semana também tenho a segunda curva glicêmica do segundo trimestre, né, que eu fiz no primeiro. Outra coisa que eu descobri na consulta ontem é que eu vou precisar fazer só um exame e a gente vai seguir o exame do público. Ela até perguntou pra mim se eu ia fazer na rede pública. Se eu fosse fazer, eu só faria lá, e aí ela viu o resultado dos exames, que tava ótimo. Aí eu até falei, não, achei que ia ter que fazer aqui também. Ela falou, não precisa fazer, só me traz os resultados e tá tudo bem. Então, tá bom, assim, de certa forma eu queria ver como que era a curva glicêmica lá no outro lugar, né, no particular. Mas tá bom, né, porque senão eu acho que, enfim, muita glicose nesse corpinho. E é isso, gente. Em breve volto com mais atualizações do que tem rolado por aqui, mas tem sido dias muito bons. Buenos dias! Estamos finalizando praticamente a semana 24 e hoje é dia de curva glicêmica, a segunda. Vamos ver se vai ser igual a primeira. Eu tô achando que vai ser igual a primeira, pelo que eu vi na descrição do exame. Mas bora, né? Bora simbora pra descobrir, eu venho contando pra vocês. Lá eu não consigo mostrar nada porque é muito rápido. Enfim, tô no postinho, eu não gosto de ficar filmando a cara das pessoas. Mas que eu consigo mostrar, senão eu venho depois contar como foi. Oiê, semana 24 finalizada e muitas coisas têm acontecido do lado de cá, muitas coisas têm evoluído. Baby Margarete tem mexido um montão, tenho passado a gostar mais dessa sensação, não tem sido tão estranha, nem era no começo, quando ela começou a mexer, e isso é muito bom porque eu tenho apreciado muito mais esses momentos, desejado muito mais por esses momentos durante o dia. Falando um pouco dessa última semana que passou, pra gente finalizar esse diário, a última semana foi uma semana onde eu comecei a ter inchaço nos pés. Eu acho que eu tenho entendido, né, porque eu tenho avaliado de várias formas esse ganho que eu falei de peso e tudo mais, tenho tido o acompanhamento certinho do que eu tenho comido, tenho percebido que as coisas têm estabilizado mais, mas eu percebi que talvez eu esteja retendo líquido também, que isso contribui um pouco. Uma coisa que aconteceu nessa última semana foi que fiz o exame da curva glicêmica, fiz os exames do segundo trimestre e meu médico ligou e disse que estava tudo bem, e isso foi um alívio, porque eu estava muito preocupada com essa questão do ganho de peso e ter influenciado na minha saúde. E aí eu vi que não, realmente, eu talvez faça parte do meu corpo, talvez seja uma condição minha que eu vou engordar mais. E eu acho que o mais importante, eu tenho entendido isso nesse tempo, é que eu tô saudável, eu tô comendo bem, eu tô me cuidando, eu tô me exercitando, e os exames mostram isso. Então foi um alívio saber que eu não tenho anemia, que eu não tenho diabetes gestacional, que os exames estão perfeitos. Foi um dia muito feliz, eu acho que foi o ponto alto da última semana, foi receber esses resultados de exame. Além do inchaço que eu falei pra vocês, eu sinto que eu tenho tido mais azia, assim, nessas últimas semanas, pra ser sincera. Sempre no fim da tarde, assim, logo que no fim da tarde e noite já, né?
quando eu janto e aí eu percebo que eu fico com mais azia. Durante o dia, não reparei, ou se eu tive, eu não foi uma coisa assim, uau. Tenho tido muita falta de ar, então se eu falo muito, eu fico bem ofegante. Também tive um pouquinho de cólica e não sei se isso é uma coisa que tem a ver com ainda o crescimento uterino ou se tem a ver com a questão dos contrações de treinamento, que tá por aí para começar. Não sei, mas tive algumas cólicas. E foi uma semana onde eu estive mais cansada. Eu comecei a me sentir mais cansada. As noites têm sido mais difícil também. A barriga, realmente, agora eu sinto que eu realmente estou grávida de verdade. Não é só uma barriguinha ali que tá proeminente. É realmente uma barriga de grávida. Então, acho que todos esses fatores têm contribuído pro aumento do meu cansaço. No geral, essas últimas 4 semanas muitas coisas foram mudando do lado de cá. Eu senti que da semana 15 até a 20, mais ou menos, assim, existiram questões acontecendo, mas elas foram muito mais tranquilas. E agora eu sinto que a gente tá meio que caminhando para uma nova fase que diz, né, que o terceiro trimestre é rojão, então talvez eu esteja caminhando para esse lugar. Mas ainda assim, em meio a todas essas coisas, eu tenho me sentido muito bem, eu tenho me sentido muito feliz nessas últimas semanas, eu tenho me sentindo grávida, me sentindo mais bonita grávida, coisa que eu não tava me sentindo bonita. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que essas foram as questões desses últimos dias, dessas últimas semanas. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse diário. Estejam gostando de acompanhar esses diários. Eu amo assistir diário de gravidez. E principalmente quando é semana a semana, pra eu saber o que está acontecendo naquela semana, o que a pessoa tem sentido, como ela tem feito as coisas, tá? Que tem dias que não acontecem grandes coisas, que são dias normais, mas existe sim um sentimento envolto dessa semana. Eu gosto muito de saber e de compartilhar com vocês. E para finalizar, deixa eu mostrar minha barriga, atualização da minha barriguinha nessa começo de 25 semanas e tá grandinha já. Até o próximo vídeo. Tchau!